Você anda comprando coisa demais? Será que é só exagero ou já é um transtorno? Hoje a gente vai falar sobre transtorno de compras compulsivas ou comprar patológico. Vamos entender o que é comprar patologicamente, o que são compras compulsivas, como que a gente pode desconfiar que isso está acontecendo, como que a gente trata as compras compulsivas e no final vou apresentar para vocês um questionário, fazer aqui umas perguntas para você saber se você se enquadra nesse possível diagnóstico de compras compulsivas. Vamos falar tudo isso, claro, assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. O seu like é importante para a gente saber que esses vídeos são importantes para vocês e já clica nos sininhos aí para receber alerta quando tiver vídeo novo no ar. Comprar é legal, comprar todo mundo gosta de alguma forma ou de outra. Eu sou um pouco, por falta de palavra melhor, eu sou um pouco pão duro, vamos dizer assim. Eu comprar não é uma coisa que me traga muito prazer e isso diferencia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem mais dor ao gastar dinheiro, tem gente que tem mais prazer ou menos dor ao gastar dinheiro e mais prazer pela aquisição, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Se o sujeito é sovina demais, aí também isso é um problema. Se o sujeito é gastador demais, isso também é um problema. A gente sempre fala, o problema está nessa perda de liberdade que a pessoa tem, ela não consegue gerenciar sua própria vida, parece que ela é obrigada a fazer a coisa de um jeito ou de outro. E essa perda de liberdade, esses prejuízos que trazem na vida da pessoa, é que a gente vai chamar de um transtorno mental, e é assim que acontece com as compras compulsivas, ou compras patológicas, também chamada de oniomania, essa mania de comprar coisas fora do controle da pessoa. E fora do controle fora do controle mesmo. A pessoa tem até uma semelhança com a dependência química, porque é um comportamento que quando se torna problemático, a pessoa percebe que isso está fazendo mal. Ela percebe que ela tem prejuízos financeiros, ela percebe que ela está brigando com a família, que ela está escondendo da família, muito parecido com o uso de substâncias muitas vezes. A pessoa, ela entende então que ela precisa adiar aquilo, que ela precisa evitar aquilo, então ela começa a fazer força, começa a tentar se segurar, mas ela perde o controle, então ela tem um impulso de compra difícil de resistir, que frequentemente leva, portanto, a recaídas. Então ela resiste, mas vem uma pressão, um desejo, uma força, e ela tem uma recaída, ela vai lá e compra, mesmo tentando se segurar, porque sabe que aquilo faz mal. Tem uma dimensão, assim como nas drogas, de culpa e prazer, porque o ato de comprar é prazeroso. Aquele momento em que ela decide adquirir, ela adquire, traz uma sensação de recompensa, traz uma sensação boa, é prazeroso, mas é seguido de culpa. Às vezes imediatamente, às vezes um pouco tempo depois. No geral, a pessoa tem uma culpa. Puxa, fiz de novo, eu não acredito que eu fiz de novo. Mas eu quero fazer porque é gostoso e me faz bem, eu gosto e vem aquele desejo e eu tento adiar e eu faço e aí é prazeroso na hora que eu faço e de novo vem a culpa, porque a coisa está fora do controle, é recorrente, esse comportamento vem repetidas vezes apesar da tentativa da pessoa de se segurar. Tem esse aspecto, portanto, que é incontrolável, chega um momento que a pessoa resiste e perde o controle, parecido de fato com a dependência química. Isso também tem uma influência ambiental. Interessante que, como qualquer comportamento, né, ele pode ser estimulado ou pode ser coibido pelo ambiente. Quando os países estão em crises financeiras muito grandes, que o poder aquisitivo da população cai, em que as coisas ficam mais caras, ficam mais difíceis, você vê a ocorrência da oniomania diminuir. Em países que culturalmente estimulam o gasto, estimulam o dispêndio de dinheiro, você vê essa ocorrência aumentar. É mais comum em países ricos financeiramente, em que se estimula a compra. Então existe uma predisposição individual, mas existe também um componente ambiental, um comportamento social que facilita a ocorrência desse problema. E é um problema porque de fato a pessoa começa a ter prejuízos no seu dia a dia, prejuízos na vida. Estima-se que mais ou menos 5% das pessoas podem ter problemas dessa ordem.
Tem estudos que falam que isso é um pouco menos, tem estudos que falam que é um pouco mais, varia com o país, varia com a situação socioeconômica do país, mas a gente pode imaginar que algo aí perto de 5% de forma geral da população sofra com isso. A gente está falando de bastante gente, né? Se você pegar 200 milhões de brasileiros, aí a gente vai estar falando de pelo menos entre 10 milhões de pessoas. É muita gente gastando mais do que deveria, gastando mais do que gostaria. A pessoa percebe que aquilo é demais e ela não consegue se segurar. Esse comportamento começa normalmente ali no final da adolescência, começo da vida adulta, adultos jovens. Tende a ser mais comum em mulheres. Existe uma dúvida se é porque as mulheres buscam mais ajuda, se elas têm um perfil diferente de compra, mas na prática a gente vê mais mulheres buscando tratamento, mais mulheres fazendo tratamento, então acabam recebendo mais diagnóstico do que os homens. E o tratamento, ele depende de um treinamento comportamental. A abordagem, ela pode incluir remédios, ela pode incluir medicamentos que diminuam a impulsividade, tem vários remédios na psiquiatria que ajudam a diminuir a impulsividade, mas é necessário sempre uma associação de terapias comportamentais, porque vão ajudar a pessoa a lidar com esse comportamento. É quase que como prevenção de recaída para pessoas com dependências químicas. Então, independente do seu trauma de infância, independente da sua história de vida, existe um comportamento ali que precisa ser entendido e precisa ser coibido. E fazer o mapeamento das áreas de risco, dos momentos de risco, das estratégias de lidar alternativamente com aquela emoção gatilho, tudo isso pode ser feito com a ajuda de um terapeuta comportamental e eventualmente com o uso de medicação associado para diminuir a ansiedade. As estratégias não só da terapia, mas estratégias comportamentais como tirar cartão de crédito, dificultar o acesso ao gasto, a partir de uma psicoeducação, a partir da orientação da pessoa de que aquilo é um problema, de que ela não tem controle mesmo, que não adianta dizer, não, eu vou me segurar, porque não vai perder o controle. Essa psicoeducação e essas estratégias comportamentais e a terapia comportamental são fundamentais para a gente adiar as recaídas. Eventualmente, recaídas podem acontecer, a gente vai tentar sempre que elas sejam cada vez mais raras, cada vez mais curtas e com cada vez menos gasto. Existe um questionário que faz algumas perguntas e ajuda a gente a tentar fazer uma triagem de se essa pessoa pode ou não, tem cara ou não de que está tendo problemas com compras, que as compras estão saindo do controle da pessoa. Existem alguns, mas tem um que é bastante fácil de aplicar, porque são 6 perguntas e que a pessoa vai dar uma nota para cada uma das perguntas. Entre 1, discordo totalmente, isso não tem nada a ver comigo, até 7, concordo totalmente, me descreveu, essa pessoa sou eu, ou no meio termo, né, 4, nem concordo nem discordo. Então 1, 2 e 3 eu tendo a discordar, 1 eu discordo completamente, 3 eu discordo, mas não completamente assim, no 4 nem concordo nem discordo, 5, 6 e 7 eu vou concordando cada vez mais, 5 eu concordo, mas não é tanto assim, 7 eu concordo completamente, esta pessoa sou eu. E quais são as 6 perguntas que a gente faz para a pessoa para que ela dê a sua própria nota, para que ela diga como que ela se sente? Primeiro, eu tenho compras escondidas no meu armário, eu tenho compras ali fechadas, eu tenho pacotes fechados no meu armário, porque isso acontece muitas vezes a pessoa com oniomania, ela chega um momento que ela não tem mais uso para tudo que ela compra, evidentemente, então ela compra e não abre, às vezes ela compra e tenta devolver, compra e dá para os outros, porque é a sensação da compra, e aí ela se justifica, não, mas é para o meu sobrinho, não, mas é para alguém, e às vezes o arrependimento faz com que ela devolva, mas no questionário tá, eu tenho compras fechadas no meu armário, então 1, nada a ver, não tenho nenhuma, 7, tenho muito, isso tem toda a minha cara, 4, nem concordo, nem discordo, e a pessoa dá a sua nota de 1 a 7. Os outros consideram que eu compro em excesso, o olhar do outro muitas vezes é importante, para poder ter uma crítica, né? A nossa autocrítica com relação a esses distúrbios do impulso, do comportamento, nem sempre é muito boa, a gente tende a minimizar. Então, o olhar do outro é importante, ele não vai ser definitivo, não é uma opinião 100%, mas se os outros acham que eu compro em excesso, isso tem um peso. Então, os outros acham que eu compro em excesso? 1, não, nunca, ninguém me falou. 2, acho que não. 3, não tento discordar.
4, já falaram, mas não foi muito convincente. Daí 5, não, isso aí tem minha cara. Ou 6, falam. Ou 7, não, falam sempre, todo mundo fala que eu compro demais. Então a pessoa dá sua nota para essa outra pergunta. A pergunta 3 é: boa parte da minha vida se baseia em compras? Ou seja, a compra ela está dominando a minha vida. Ou eu só penso em comprar, ou eu gasto muito tempo comprando, ou fazendo coisas para comprar. As compras, elas tomam boa parte da minha vida? De novo, 1, não, discordo totalmente. 7, concordo completamente. As compras, elas estão empurrando para o lado os outros aspectos da sua vida e a compra está se tornando aquela coisa mais importante na sua vida. 4 é se eu me considero um comprador impulsivo. Ou seja, se eu compro sem pensar, se eu não penso nas consequências, se quando eu vejo já comprei por impulso. Eu normalmente faço esse tipo de compra, eu compro as coisas por impulso, eu compro sem pensar nas consequências, seja do uso, seja do gasto financeiro, seja do impacto na família. Quando eu vejo, já comprei. 1, não concordo, discordo totalmente. 7, concordo completamente. Ou alguma nota intermediária. Essa é a pergunta 4. Pergunta 5 é: compro coisas que eu não preciso. Eu compro coisas desnecessárias, fúteis, supérfluas, ou eu justifico tudo que eu preciso. Tudo que eu compro eu digo de alguma maneira que eu preciso. Ou eu concordo que de fato eu compro coisas supérfluas, coisas que eu não precisava ter comprado. E a 6 é se eu compro coisas que eu não planejei comprar. Não tinha plano nenhum, não tinha nenhum planejamento para isso, não estava previsto no orçamento, não estava previsto na necessidade da casa, não estava combinado com ninguém, mas eu compro coisas que eu não planejei comprar. 7, eu concordo completamente, compro sempre. 1, não, eu nunca compro coisa não planejada, sempre as minhas compras são bem planejadas, ou alguma nota intermediária aí entre esses pontos. Quando a pessoa soma os seus scores, né? Soma ali as notas que elas deram para cada uma das perguntas, se isso dá mais do que 25, a gente está falando provavelmente de uma pessoa em risco para ter de fato esse diagnóstico de compra compulsiva. Deu 24, tô garantido, né? Tô tranquilão, não é isso. Aqui, epidemiologicamente se faz uma nota de corte, mas 24 é uma coisa preocupante, né? Um dia mais escorregadio aí, você já faz 25, um dia mais sincero, você faz 25. Então, obviamente, é uma gradação, né? Se eu faço 6 pontos, eu fiz o mínimo de cada uma, eu tenho nada, né? 0 de compra compulsiva. E aí, quanto maior a nota, mais próximo você está de ter problema. Normalmente se considera que acima de 25 isso é, de fato, um risco diagnóstico mesmo, mas notas mais altas vão indicar mais problemas, independente de ter passado 25 ou de não ter passado 25. E aí, qual é o seu score? Você teve dificuldade aí para responder sinceramente as perguntas? Você enfrenta essa dificuldade das compras compulsivas? Já teve que fazer alguma medida para se conter, cancelar cartão, ficar longe de cartão de crédito? Acompanha alguém que tem essa dificuldade? Já viu alguém que fez tratamento e que deu certo? Você já se tratou e já deu certo? Conta pra gente aí nos comentários, vamos interagir, fala a sua experiência, fala a estratégia que você tem para não gastar mais. De repente você fez aí o teste e falou: não, eu exagero, mas não tô patológico não. Mas para não exagerar eu faço isso, aquilo. Conta aí nos comentários, vamos trocar as ideias, vamos trocar as dicas para a gente conseguir fazer um gasto mais consciente. Não é não gastar nada e a pessoa ser completamente pão dura, mas ela não ter o descontrole e não ter prejuízos na sua vida. Vamos trocar as ideias porque as dicas de vocês são sempre muito bem-vindas. E não se esquece de maratonar o canal porque tem um monte de vídeo legal para você. Conteúdo aqui é o que não falta.